A fábrica de óleo alimentar, o presidente João Lourenço inaugurou hoje a infraestrutura. Especialistas defendem um sistema tributário adequado à realidade do país. Liderança feminina junta mulheres de vários estratos sociais em Luanda. Rússia lança ataque com drones no mais importante porto ucraniano. Hoje notícias desta quarta-feira, 26 de março de 2025, já está no ar. Boa tarde. O Presidente da República inaugurou na manhã desta quarta-feira uma fábrica de óleo alimentar. A nova indústria vai permitir refinar e processar até 500 toneladas por dia de óleo de palma, girassol e outras gorduras vegetais. O projeto é cotado para gerar mais de 800 empregos diretos, impulsionando a empregabilidade local e criar oportunidades de formação e desenvolvimento dos trabalhadores. Vamos estender o nosso sinal ao jornalista Simão João, que está a acompanhar esta jornada e traz todo o resumo desta inauguração. Simão, boa tarde e bem-vindo. Ora, muito boa tarde. Já está de facto inaugurado este complexo industrial aqui junto ao porto de Luanda, Refitec, um complexo industrial que tem por missão transformar o óleo de palma, óleo alimentar, a soja. Portanto, foi inaugurado pelo Presidente da República, João Lourenço, bem na manhã de hoje. Mas para mais detalhes sobre este complexo industrial, nós vamos agora à conversa com Hélder Caetano. Ele é o diretor-geral da Refitec. Senhor Hélder, muito boa tarde. Estamos em direto para a Rede Girassol, uma infraestrutura imponente implantada aqui numa área de perto de 89 mil metros. Exatamente. O que é que representa de facto esta indústria para o país? Esta indústria representa segurança alimentar, representa o completo resolver das necessidades de óleo alimentar para a população angolana. Portanto, é chave em toda esta cadeia de valor. Estamos a falar agora que deverá ser aqui capacitado o setor da agricultura, produzir em grande escala, uma vez que já há esta indústria transformadora. Iremos lançar em breve um programa de fomento à agricultura para a produção de grão de soja, que será posteriormente transformado numa nova unidade que iremos lançar em breve para a extração de óleo a partir de grão de soja. Portanto, esta é a primeira fase deste projeto. A fase 2 será iniciada este ano, com uma unidade de extração de óleo a partir de grão de soja e também grão de girassol. Em termos de capacidade diária de produção, como é que estamos? Temos capacidade para 500 toneladas de processamento diário e cerca de 1 milhão de litros de capacidade de embalamento. Portanto, perfeitamente capazes de satisfazer 60% a 70% das necessidades do mercado. Capital humano, como é que estamos em termos de... 850 trabalhadores, sensivelmente 50% senhoras, 50% homens. Portanto, preocupamos-nos com a igualdade de género, uma equipa de trabalho muito jovem, a média de idades situa-se entre 25 a 30 anos, portanto extremamente jovem, quadros médios, quadros altos, trabalhadores de quadros mais baixos de apoio. Portanto, temos todo o tipo, estamos a dar formação. Demos 6 mil horas de formação até agora, mais de 6 mil horas, e continuamos o processo. Vamos lançar a Academia Naval de forma a valorizar ainda mais esse processo de formação. Iremos lançá-la já de imediato, ainda durante o próximo trimestre. Portanto, estamos a crer que seremos uma chave, uma pedra base de todo este processo industrial, de todo o setor de óleos e gorduras no país. O Presidente da República saiu daqui com uma impressão positiva desta indústria, o que acresce também a responsabilidade no sentido de, com certeza, entregar o melhor produto para o mercado. Sim, é uma responsabilidade, ao mesmo tempo é um orgulho. Nós temos muita confiança no trabalho que fazemos todos os dias e que queremos continuar a fazer. Portanto, a vinda do Sr. Presidente da República é uma validação do trabalho, é um selo de qualidade no trabalho que estamos a fazer, o qual muito nos orgulha. Muito obrigado, El. Muito obrigado.
Aqui então as palavras do presidente da Refitec, Hélder Caetano, dando conta então desta inauguração desta infraestrutura, um complexo industrial de transformação de óleo alimentar que doravante terá uma capacidade de processamento diário de 500 mil toneladas. Nós com certeza vamos trazer mais detalhes sobre esta mega infraestrutura inaugurada aqui junto ao Porto de Luanda em próximos serviços de informação da Rede Girassol. Por agora é tudo, as despedidas são de Leandro Diogo. Meu nome é Simão João. Boa tarde. Boa tarde, Simão, e obrigada por estas informações. E como já fizemos referência, o Presidente da República inaugurou na manhã desta quarta-feira uma fábrica de óleo alimentar. A nova indústria vai permitir refinar e processar até 500 toneladas por dia de óleo de palma, girassol e outras gorduras vegetais. Veja agora um pouco sobre o que foi esta inauguração. Com a inauguração da Refitec, infraestrutura cujas obras começaram em 2023, o país eleva para 1.300 toneladas a sua capacidade de produção no setor, de acordo com o titular da pasta da indústria, Rui Miguel de Oliveira. Com a entrada em produção deste complexo fabril, o nosso país passa a contar com uma capacidade total de 1.300 toneladas por dia. Volume este que deverá alcançar 1.700 toneladas dia, com a entrada em funcionamento para breve de mais uma fábrica desta natureza na cidade de Luanda. O investimento, orçado em 90 mil milhões de dólares, é de iniciativa do Grupo Naval. O seu diretor financeiro, Eduardo Barbosa, deu garantias de que o investimento no setor alimentar vai continuar com outras iniciativas. Temos orgulho de nossas raízes e de nossa missão. Provar que é possível construir grandes indústrias com competência local, transformando desafios em oportunidades, sonhos em realidade. Acreditamos em Angola, acreditamos em sua capacidade produtiva, na sua força humana, no seu papel central na industrialização africana. Por isso, queremos fazer parte desse movimento histórico de transformação econômica com ética, inovação e coragem. Senhoras e senhores, mais do que uma refinaria, entregamos um exemplo de modelo de desenvolvimento africano centrado nas pessoas, no território e na produção com valor agregado, o que representa um compromisso ao longo prazo do Grupo Naval com a industrialização do país. O Presidente da República, João Lourenço, que descerrou a placa e cortou a fita, simbolizando a inauguração da Refitec, sublinhou que são visíveis as marcas na caminhada rumo à autossuficiência alimentar no país e destacou o crescimento da produção agrícola. Sim, de facto, as informações que temos, não apenas de documentos, de reuniões, a nível do executivo, como da própria constatação que fazemos em loco das várias visitas que realizamos ao interior do país, dão-nos conta de que, em termos de produção agrícola, o país está a crescer. Eu ainda sou do tempo em que, quando me metia na estrada, aí pelo interior, cruzávamos com caravanas bastante extensas de caminhões que traziam batata e cebola importada aqui dos países vizinhos. Essa imagem a que me referi agora deixou de existir, já ninguém vê essas caravanas e se as ver são produtos produzidos por nós próprios no interior que vêm para os grandes mercados, sobretudo para o mercado de Luanda, que é o maior consumidor. Portanto, para dizer que estamos bem, ainda temos muito o que fazer, mas estamos bem. Precisamos de aumentar a quantidade do que se produz e melhorar também a qualidade do que se produz. O Presidente da República, João Lourenço, que falava depois da inauguração da fábrica de refinação e embalamento de óleo alimentar, uma infraestrutura que prevê a criação de 850 empregos diretos. As dificuldades no fornecimento de água para o consumo em várias localidades de Luanda continuam a ser um dos problemas ainda por superar. Os munícipes falam dos constrangimentos que não têm sido poucos. O porta-voz da EPAL, ouvido pela Rede Girassol, garante que os projetos em curso, como sistemas Bita e Quilonga Grande, estão a ser finalizados e poderão minimizar a carência para grande parte da população.
problemática da distribuição de água em Luanda continua a ser uma das maiores preocupações dos cidadãos que têm que andar com bidões de um lado para o outro à procura do líquido precioso. Várias famílias dependem de cisternas de caminhões para a obtenção da água com preços que vão dos 20 mil kwanzas em diante, dependendo da distância e da capacidade do caminhão. 10 mil litros e meio vendo aqui dentro do Patriota, eu vendo a 20 mil kwanzas. Mas agora, se for numa região mais distante, por ali 25 mil kwanzas. Mas nós não vamos muito distante através das nossas operações da polícia, porque a polícia atua muito os caminhões d'água. Os caminhões cisternas têm sido de grande ajuda na facilitação e obtenção de água para os cidadãos que não têm água da rede pública, como nos conta o representante da Associação dos Transportadores de Água, Kabilete Kitongo. Os caminhões têm ajudado muito a população. 70% mesmo de nós desafiamos, 70% ou 80% da cidade de Luanda é abastecido com os caminhões. A IPAL, se puder desafiar isso, eles que dizem mesmo. O porta-voz da EBAL, a empresa responsável para canalizar água à casa dos cidadãos, admite a fraca distribuição do líquido precioso à população, mas afirma que vários projetos estão em curso para minimizar a carência de água em Luanda e nas províncias adjacentes. Nós, de facto, admitimos que hoje a capacidade de produção e distribuição de água está aquém daquilo que são as necessidades. Iniciaram intervenções profundas a nível das principais estações de tratamento de água da EPAL, falo concretamente das estações de tratamento de água do Luanda Sudeste, de Candelabro, Kifangondo e de Calumbo. Estes trabalhos visam fundamentalmente recuperar a capacidade instalada dessas estações e deste modo poder então entregar mais água a todos aqueles bairros que dependem dessas estações de tratamento de água. Já alguns bairros de Luanda estão a sentir os efeitos deste trabalho. Falo concretamente de algumas zonas do município do Kazenga, que também o abastecimento de água já está a ser melhorado. Falamos aqui também da urbanização, ou seja, do condomínio da Vida Pacífica, que também de um tempo a esta parte registrávamos muitas reclamações de falta de água, mas hoje a situação já tende a melhorar. E outros bairros que muito em breve também, ou muitas zonas que em breve vão ver esse abastecimento de água melhorado. Aqui a citar a zona do Zango, desde o Zango 1 até o Zango 5, também a centralidade do Zango 5 e outras zonas que, de certa forma, quando terminarmos estes trabalhos, vão começar a sentir já os seus efeitos. E falar de outros trabalhos que podemos considerar com efeito a médio prazo, que são os grandes projetos que nesta altura estão em curso. O sistema BITA, que é um sistema que vai produzir cerca de 259 mil metros cúbicos de água por dia, o sistema Quilonga Grande, que vai produzir cerca de 518 mil metros cúbicos de água por dia, e também falar aqui do projeto do Centro de Distribuição de Água do Morro Bento, chamado UGP, que é um projeto que nesta altura já está em fase final, porque estamos a fazer testes e também os efeitos já são sentidos em algumas zonas do Morro Bento. 7.500.000 habitantes de Luanda e arredores vão beneficiar de água potável após a conclusão das obras dos projetos de produção e distribuição do Quilonga Grande e Ibita, o que vai elevar o acesso a este líquido a mais de 10 milhões de pessoas até 2027. Transportadores de carga e operadores de transportes interprovinciais ouvidos pela reportagem da Rádio Girassol mostram-se surpreendidos com a subida do preço do gasóleo para 300 kwanzas e calculam gastos que chegam ao dobro da despesa por viagem. Eles falam na possibilidade de subir o preço da corrida em função do impacto da medida. Dormimos e acordamos que o preço do combustível subiu. Com a subida do preço do combustível, os autocarros de longo curso e caminhões de transportes de carga passaram a gastar o dobro do custo de cada viagem e, por isso, ponderam aumentar os preços da tarifa pela transportação de carga e passageiros. Na conhecida paragem de transportes interprovinciais do Tixou, os automobilistas falam dos constrangimentos que estão a viver desde segunda-feira, dia em que foi reajustado o preço do gasóleo de 200 kwanzas para 300 kwanzas o litro. Nenhuma rádio anunciaram, nenhuma rede social anunciaram, nenhum jornal saiu. De um dia para o outro, eu estava saindo do Saurimo para Malange, no caminho, saí no Saurimo quando eram acho 15 horas, cheguei em Malange de noite, cheguei em Malange, o combustível subiu.
Então, eu estava preparado com dinheiro para pagar o combustível de 200 kwanzas. Agora tinha que reduzir os valores, nem conseguia abaixar. Cheguei em Luanda quase completo aceso, danificava mais o carro por causa dos injetores, outras coisas mais. Nós abastecíamos assim 40 mil kwanza. Ontem, por exemplo, vim do Ambo, saí da Contrata 22 horas, cheguei nas bombas, abasteci logo de 70 mil kwanza. E senti um peso, uma vez que o combustível subiu, os preços se mantêm de maneiras que estão. Estamos a cobrar daqui a um Ambo 7 mil kwanza e o material subiu. Não conseguimos fazer nada, está difícil. Francisco Diogo é profissional do volante há mais de 15 anos. Ficou surpreendido com a subida do preço quando estava num posto de combustível à saída da província do Mochico para Luanda. O senhor não prestou atenção no tabuleiro lá dos preços. O combustível subiu. O combustível subiu como? O combustível subiu. Automaticamente, eu como sabia que o combustível que foi reabastecido não ia entrar em Luanda, tive que ligar para o patrão. Mas eu, por exemplo, tenho 2 colegas que estão lá à espera da transferência de dinheiro que é para poderem conseguir chegar em Luanda. Estão retidos? Estão retidos lá, porque o valor, eles contaram com o valor e o preço foi outro. Nos 4 terminais de carregamentos interprovinciais de autocarros e parques de caminhões visitados nesta terça-feira pela rede Girassol, já se fala em aumento de preços de bilhete de passagem e da subida da tarifa pelo transporte de carga. É também o assunto do dia no Parque da Munua, em Viana. Sim, nessa ordem de ideia, o frete tem que subir. Anteriormente era 650 mil de Luanda para o Saurimo, agora também temos que meter qualquer coisa, atendendo a subida do combustível. Nesse momento tem que se alterar os preços dos fretes, que é para poder conseguir viajar, porque isso vai criar um transtorno tanto para os patrões, para o pessoal que freta os carros. Até parece tudo combinado entre os automobilistas, mas para quem o meio depende do gasóleo, só fala em aumento de preços. Nós queremos que, como o combustível subiu, também queremos que pelo menos os preços também sobam. Além da subida do preço do gasóleo, péssimas condições de algumas estradas, instabilidade cambial e desvalorização da moeda são apontados por caminhonistas como outros fatores que podem influenciar na subida da tarifa. Se esta medida se efetivar, vai pressionar os preços ao consumidor final. E foi aberta na terça-feira, na Assembleia Nacional, a conferência sobre o orçamento. Trata-se de um documento que permite aos cidadãos participar na definição de prioridades e na gestão pública, em que os munícipes decidem sobre os projetos a executar. O orçamento participativo foi instituído pelo Decreto Presidencial 234/19 de 22 de julho. O orçamento participativo reflete o compromisso da administração pública com a promoção da democracia. Entretanto, ao ser analisado em conferência, o Parlamento quer mecanismos legais para que seja implementado de forma efetiva. Em representação da Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, o primeiro vice-presidente da Casa das Leis, Américo Kononoka, sublinhou que, pela sua importância, a gestão dos recursos públicos deve ser feita com a máxima transparência. O orçamento participativo assume uma importância ímpar, pois compreendemos que a gestão dos recursos públicos deve ser feita com a máxima transparência e com a plena participação das comunidades, garantindo que as decisões sejam tomadas com base nas reais necessidades e prioridades da população. É por esta razão que no nosso país, relativamente à administração pública, a orientação constitucional é a de que a mesma prossegue o interesse público, devendo no exercício da sua atividade reger-se pelos princípios da igualdade, legalidade, justiça, proporcionalidade, imparcialidade, boa administração, probidade, do respeito pelo património e da responsabilização. O parlamentar frisou que o acompanhamento e avaliação das propostas implementadas são cruciais para a execução plena dos projetos. Contudo, a participação da comunidade nesse processo de monitoramento é igualmente e fundamental, pois garante que os cidadãos possam verificar o andamento das obras e garantir que os recursos públicos sejam usados de maneira eficiente e responsável. Neste sentido, apelo à acessibilidade de todos presentes para a preservação e cuidado de todos os bens que são adquiridos.
adquiridos fruto dos orçamentos que são aprovados e implementados para servir os cidadãos e as suas comunidades, tendo como consequência a aproximação entre o Estado e o cidadão. Caros presentes, a dimensão participativa não se limita apenas à fase de planeamento ou execução. O processo de implementação do orçamento participativo ocorre de forma gradual e envolve várias fases, desde a mobilização das comunidades, as audiências públicas e encontros comunitários. Estiveram presentes na conferência sobre o orçamento participativo deputados, representantes do titular do Poder Executivo, embaixadores e académicos. Dados divulgados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis dão conta que a produção de petróleo no país para o mês de fevereiro foi de 29,5 milhões de barris, correspondendo à média diária de 1.054.000 barris de petróleo contra os 1.072.000 previstos. Nos principais mercados, o petróleo foi ontem cotado na casa dos $72. A produção de gás associado durante o mesmo período foi de 76,776 milhões de pés cúbicos, correspondente à média diária de 2.742 milhões de pés cúbicos, dos quais 940 foram injetados para manutenção da pressão dos reservatórios, 929 foi disponibilizado à fábrica ALNG e 289 para geração de energia nas instalações petrolíferas. Na Associação de Cabinda, a produção foi de 240.452 barris, correspondendo à média diária de 8.588 barris, repartida pela produção de propano de 4.934 barris, butano de 3.237 barris e LPG onshore 416 barris. Em fevereiro, os levantamentos de Angola foram em mais de 30 milhões de barris, correspondendo à média acima dos 1 milhão de barris de petróleo por dia, contra os 1.091.9 previstos, sendo que a concessionária efetuou o levantamento correspondente a 28% do total dos levantamentos. Com este total, 28,7 milhões correspondem às exportações, enquanto mais de 1 milhão de barris correspondem às entregas à refinaria de Luanda. Durante o mês de fevereiro, estiveram em atividade 13 unidades de sondagem, sendo 2 sondas em terra, no bloco de Cabinda, e outras 3 unidades em águas rasas. Com queda registrada nas últimas semanas, o Brent abriu nesta terça-feira na casa dos $72. O petróleo continua a ser a principal fonte de receita e exportação de Angola, sendo que em 2024 as receitas atingiram um pico de 36,2 bilhões de dólares. O Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico de 2025 foi preparado com um preço de $70 o barril e estima uma produção de 1.098.000 barris de petróleo por dia. O Tribunal Supremo rejeitou nesta terça-feira o pedido de contraditório da defesa dos generais Manuel Helder Vieira Dias Júnior, Copelipa, e Leopoldino Fragoso do Nascimento, Dino, na quarta sessão do julgamento destinada à resposta das questões prévias. O Tribunal considerou que as questões não eram objeto do contraditório de uma decisão que gerou contestação da parte da defesa dos advogados. A sessão desta terça-feira estava reservada para a resposta do Tribunal Supremo às questões levantadas pelos advogados de defesa, como a idoneidade do intérprete de mandarim e a aplicação da lei da amnistia aos crimes imputados aos arguidos. O tribunal trouxe um novo intérprete indicado pela Embaixada da China, com conhecimentos jurídicos e que prestou juramento em dizer apenas a verdade. Todavia, a grande tensão do dia surgiu quando o tribunal rejeitou qualquer possibilidade de contraditório por parte da defesa. O Tribunal Supremo declarou que as respostas às questões prévias não eram passíveis de contestação. Nós temos exemplos, tem a jurisprudência de tipos de ilícito que foram praticados na mesma data em que este Tribunal Supremo considerou que estavam amnistiados. Há questões muito claras sobre a interpretação da norma.
Por exemplo, sobre o momento da prática do crime. Está muito claro no Código. As normas estão lá e as questões são extremamente claras. Agora, na verdade, o Ministério Público usar e usa como quiser, está no seu direito, mas isto não deve coatar que a defesa apresente os seus pontos de vista, não sem muitos argumentos, porque isso já o fizemos, mas nos termos da lei. É apenas, nem sequer estamos a falar de uma interpretação de qualquer natureza da lei, é uma interpretação literal da lei. O silêncio imposto à defesa provocou indignação entre os advogados, que insistiram no direito de resposta. Nós estamos aqui para produzir prova. Ainda só estamos em sede de questões prévias e era fundamental que o Tribunal deixasse que as questões fossem esgotadas, as questões prévias. Infelizmente, o Tribunal não deixou. No entanto, a juíza presidente Anabela Valente foi categórica, sem espaço para contestação. Decisão tomada numa altura em que a imprensa já estava do lado de fora. O Código de Processo Penal diz que as audiências são públicas. A imprensa está na audiência. O que é que nós estamos a esconder? O que é que se vai esconder se a audiência é pública? É uma audiência aberta. Qualquer cidadão que queira pode vir. A Ordem dos Advogados de Angola contestou a tentativa do tribunal de impedir a sua intervenção na defesa de Fernando Gomes, um dos arguidos e advogado de profissão. A Ordem dos Advogados está em condições de responder isso. Fundamental. Razão pela qual teve-se acesso ao processo, avaliou-se os seus atos. Se fossem crimes, a Ordem estaria a corroborar com o Ministério Público. E concluído que os seus atos foram praticados nos termos em que acabei de me referir, não vejo razões para um Tribunal Superior dizer algo e trazer esse vexame e o tempo perdido de estar aqui para dizer que não se pode assistir o associado. A Ordem insiste que deve intervir sempre que um dos seus associados for constituído arguido por atos praticados no exercício da advocacia. O pronunciamento da Ordem vai ser nos limites daquilo que é o exercício da advocacia, sem entrar no mérito das questões que vão ser aqui discutidas. O julgamento do caso Dino e Copelipa, que tem sido marcado por adiamentos e tensão entre as partes, vai prosseguir na próxima segunda-feira, 31 de março, altura em que o Tribunal Supremo deverá responder às questões prévias apresentadas pelos advogados de defesa. A província do Bié está desconectada da rede nacional de eletricidade proveniente de Lauca. A região ficou, por isso, privada do abastecimento de energia elétrica devido à vandalização de 2 torres de alta tensão de 220 kW. Segundo o administrador da comuna de Cuquema, no município do Bié, região onde as torres estão localizadas, houve roubo dos parafusos e outros metais que fez cair as torres e os cabos de alta tensão. Diligências já estão em curso para reverter a situação. 12h28. Depois do intervalo vamos falar de economia e ainda as novidades que marcam o dia a nível do desporto. Por agora fazemos uma curta pausa. Até já. 12h30. O Instituto Nacional de Estatística, INE, informa em nota de imprensa que no quadro das suas obrigações ligadas à organização do Recenseamento Geral da População e Habitação de 2024 estão criadas todas as condições para que sejam regularizados os pagamentos em atraso, nomeadamente os salários e merendas, assim como os pagamentos devidos pela extensão do período de recolha de dados dos agentes recenseadores, assistentes técnicos provinciais, municipais e comunais. O comunicado refere que os pagamentos serão regularizados a partir desta quinta-feira, 27 de março. O INE garante que, na qualidade de entidade pública contratante, está a prestar a devida atenção na regularização de pagamentos e serviços prestados por diversos fornecedores no quadro da operação do Censo 2024. Por fim, o INE agradece o esforço e dedicação de todos os recenseadores que atuaram nas diferentes localidades urbanas e rurais de Angola.
Falamos a seguir de desporto. A Seleção Nacional de Futebol perdeu com Cabo Verde por 1-2 e complicou as contas de apuramento ao Mundial de 2026. O Estádio Nacional 11 de novembro foi palco do jogo Angola-Cabo Verde. Os minutos iniciais do encontro foram intensos, com as duas formações a procurar impor o seu jogo. A formação cabo-verdiana ganhou confiança e importunava a baliza do keeper angolano, tendo chegado ao golo antes do intervalo, aos 45+2, por intermédio do avançado Livramento. Angola entrou melhor e chegou ao empate no lance de bola parada. Passe de Fred e Gelson Dalla fez o golo que levantou a nova catedral do futebol nacional. Quando tudo parecia que os ventos estavam a nosso favor, eis que os tubarões ampliaram o placar. Novamente, Livramento a bisar aos 63 minutos. Pedro Gonçalves colocou toda a carne no assador, de forma a mudar o rumo dos acontecimentos. Os jogadores doaram-se e procuravam o tento de empate, que, infelizmente, para nós não surgiu. 2-1 foi o resultado final. Feitas as contas, Cabo Verde lidera o grupo D com 13 pontos. Já Angola é quarta classificada com 7 pontos. O selecionador nacional Pedro Gonçalves acredita na possibilidade de Angola chegar ao Mundial. Neste momento, nada está a favor de Angola para o apuramento ao Mundial de 2026, depois da derrota frente ao Cabo Verde. Depois do duelo, Pedro Gonçalves, treinador da Seleção Nacional, garantiu que Angola deve ser mais cautelante. É pesado, é duro. E nesse confronto entre duas seleções, uma com maior iniciativa de jogo, com várias aproximações à área adversária, é certo que temos de ser mais acutilantes, temos que materializar com mais situações de finalização o nosso volume ofensivo, porque temos tantas aproximações e não conseguimos criar os desequilíbrios, ou não conseguimos na mesma medida, porque os nossos duelos na área adversária, face ao preenchimento de um bloco um bocadinho mais despectante de Cabo Verde, ganharam vários duelos. Isso foi-nos desgastando. Foi duro na primeira parte, numa jogada que nós procuramos. Nem foi tanto o nosso iniciativa de jogo, nem foi tanto corredor central, mas claro que queremos criar variabilidade e numa jogada que perdemos a bola por dentro, na transição, Cabo Verde foi feliz. No limite, parece-me a mim, ainda não vi exatamente as imagens, mas terá sido completamente no limite do fora de jogo. Agora, a Seleção Nacional terá de lutar para pelo menos fazer parte das segundas melhores seleções, se ainda pretender mesmo sonhar para estar novamente no Mundial de 2026. E a seleção de Cabo Verde está mais próxima de chegar ao Mundial. Bobista, treinador dos Tubarões Azuis, valorizou os atletas pela vitória. Faltam 4 jogos para sabermos o nome da seleção que estará no Mundial, especificamente do grupo D de apuramento a esta mesma prova futebolística. Os cabo-verdianos estão mais perto, porém ainda há muitos pontos por conquistar, segundo o treinador Bobista. Ainda é só o primeiro jogo da segunda volta, temos mais 4 jogos. Vai ser difícil até o final. Mas nós sempre tivemos confiantes que poderíamos fazer uma boa campanha. Como disse, ainda está no início da segunda volta. Queremos continuar em primeiro. Eu sei que vai ser uma disputa bastante difícil, mas faremos tudo o que tiver ao nosso alcance para alcançar aquilo que é o nosso sonho, de estar no Mundial, que é o sonho também de todo o povo cabo-verdiano. Sobre o duelo contra Angola, o treinador cabo-verdiano garantiu que a vitória se ajusta. A nossa equipa conseguiu demonstrar toda a sua capacidade de aguentar o sofrimento e acho que é uma vitória que seja justa, tendo em conta as oportunidades que também criamos. Praticamente fomos a primeira equipa a criar uma oportunidade logo no início do jogo. Tivemos boas transições, a nossa equipa esteve sempre
muito unida, muito coesa, e quero parabenizar de facto a minha equipa. Neste momento, Cabo Verde lidera o grupo D de apuramento ao Mundial de 2026 com 13 pontos, menos 1 que Camarões na segunda posição com 12. Na terceira posição está a seleção da Líbia com 8 e Angola é a quarta com 7 pontos. Académicos, empresários e especialistas em tributação juntaram-se nesta manhã na Universidade de Lusíada de Angola para debater as implicações do sistema fiscal angolano para a economia. Muitos defenderam a necessidade de se adequar o sistema à realidade do país e aumentar o nível de literacia financeira e tributária para tornar o processo fiscal mais evidente. Horácio Bapolo está a acompanhar este debate e traz outras informações em direto. Horácio, boa tarde. Viva, muito boa tarde. Respondemos a partir da Universidade de Lusíadas de Angola, aqui onde aconteceu um debate sobre o tema as implicações do sistema fiscal angolano para a economia. Juntou aqui especialistas em tributação, académicos e economistas e também empresários que debateram aqui à volta deste tema. Ficou aqui patente a necessidade de uma possível, um possível reajuste do sistema tributário angolano. Mas para mais detalhes eu vou aqui à conversa com Tito Cambange, jurista, fiscalista também, foi daqui um dos preletores deste debate. Doutor Tito, muito boa tarde. A questão que lhe faço é mesmo esta e é direta. Há necessidade de se fazer um reajuste ao sistema fiscal angolano? Primeiramente, deixe-lhe dizer que o nosso sistema fiscal tem sofrido inúmeras reformas, fundamentalmente desde a criação do PERT, que têm levado com que tenhamos mais arrecadação de impostos, que tenhamos mais justiça fiscal e, finalmente, mais receitas para contribuir para aquilo que são as funções do Estado. Como deve calcular, impostos como, por exemplo, como o IVA, como o IP, como o próprio imposto industrial, que ainda há bem pouco tempo sofreu uma redução da taxa, têm sido fatores fundamentais para que tenhamos um sistema fiscal robusto, um sistema fiscal adequado àquilo que é a economia que nós efetivamente desejamos. Uma das premissas que ficou aqui patente é que tenhamos um sistema fiscal mais simples, mais adequado à nossa realidade política, adequado à nossa realidade econômica e social, daquilo que foram as contribuições dos próprios empresários, é de que essas alterações, algumas sim, precisam de cada vez mais testes para que tenhamos um sistema efetivamente coeso, como disse, simples e que seja de fácil aplicação, porque a própria mecânica do imposto vai exigir com que o sistema esteja adequado àquilo que as empresas efetivamente possam pagar. Mas o que é que se passa afinal? Não se vê os benefícios da receita fiscal na economia? É isso? Não, a questão central não é esta. A questão central é verificar como é que os impostos, que, como disse, os impostos são custos para termos uma sociedade civilizada, como é que os impostos servem para que o Estado cumpra com aquilo que são as suas funções. Incentivar os contribuintes cada vez mais a pagar os impostos, eliminar a evasão e a elisão fiscal, fazer com que os empresários criem ou vão investir nos setores mais produtivos, porque, como sabe, só há impostos se primeiramente existir rendimento. Então, os empresários só vão ter rendimento se efetivamente elevarem os seus custos de produtividade, só assim que teremos mais empregos, mais geração de riqueza e, no final do dia, mais geração de impostos. Então, como é que o Estado deve melhorar a capacidade de arrecadação de receita? Dois fatores fundamentais. Primeiro com mais recrutamento de técnicos altamente qualificados, e desses técnicos altamente qualificados veremos também uma melhoria nos sistemas fiscais, nos procedimentos, nos processos e mais acesso à tecnologia de informação. Um outro aspecto também é tornar o imposto mais simples. O contribuinte tem que sentir que o pagamento de imposto é uma coisa muito fácil de ser feita, e o Estado desburocratizar aqui o sistema todo para
que consigamos elevar os níveis de arrecadação. Eu vejo que tudo isso tem sido feito, agora precisa ser de um bocadinho mais celeridade, mas acredito piamente de que vamos conseguir fazer com que o sistema fique até esse nível. Muito obrigado. Eram palavras do jurista Tito Cambange. Foi aqui também um dos preletores deste debate que juntou aqui especialistas tributários, académicos, num debate realizado pelo Cinvestec, Centro de Investigação Económica da Universidade Lusíadas de Angola. Nós ficamos por aqui. Outros detalhes voltamos a trazer nos próximos serviços de informação da rede Girassol. Bruno Costa e Horácio Bapolo, boa tarde. Boa tarde, Bapolo, e obrigada por estas informações. 12h42. Daqui a pouco, a atualidade pelo mundo. É momento para mais uma pausa neste jornal. Volte connosco. 12h44. No Sudão, um grupo paramilitar tomou o palácio e recuperou o exército. Um alto funcionário do exército sudanês cumprimentou as tropas no Palácio Republicano depois que os militares ganharam o controlo do complexo. O comandante em chefe adjunto das Forças Armadas, general Yasser Al-Attah, inspecionou as forças no local e as atualizou sobre os combates atuais. É um assunto para ver daqui a pouco. O embaixador da República de Angola no Quênia, Mário Azevedo Constantino, disse em Nairobi que Angola reafirma o compromisso de continuar a trabalhar com a ONU Habitat por ser um parceiro crucial no que diz respeito à promoção do desenvolvimento socioeconómico nas áreas do planeamento do território e urbano. O chefe da diplomacia angolana no Quênia, Mário de Azevedo Constantino, reiterou que Angola vai procurar aprofundar as relações com a ONU Habitat, sobretudo nos projetos de impacto direto para o bem-estar dos cidadãos. Estas reuniões são úteis, são muito importantes, na medida que tratam de questões muito relacionadas com uma instituição das Nações Unidas que tem um espaço enorme para vista de sexo. É uma organização importante das Nações Unidas. Portanto, o ofício das Nações Unidas no Quênia, portanto, exatamente em Nairobi, é uma prova muito evidente da importância das Angola deixará as Nações Unidas para os assentamentos humanos ou no Habitat do órgão. Primeira sessão de 2025 do Conselho Executivo das Nações Unidas para o assentamento 27 de em Nairobi. Mulheres de vários estratos sociais estão para a primeira Cimeira de Desenvolvimento, abordagem à liderança feminina. Outras agora com o Mandela Silva, que está Mandela. Boa tarde e boa tarde de Girassol. De facto, estamos em uma das capitais
decorrer uma cimeira sobre o assunto. Nós vamos então para o comércio. Augusta Artes em direto para a rede Girassol. Já mesmo, qual é então o objetivo deste evento? O objetivo, nós trazemos primeiro a comemoração do 50º independência, que acontece este ano, e também que a cimeira comércio porque social também na diversificação da economia. Isso porque encontramos todas as áreas, saúde e outros. Então, foi um desafio de Sua Excelência, Sr. Ministro, com todas as ungueiras, nacionais de saúde, telecomunicações, então... Agora, né, atos sociais foram convidadas também a batalha que ela tem. Foram que é a organização. Estamos a falar da informação, estamos a falar da organização do comércio de bancadas, ambulância. Isso as pessoas têm que ser sensitivas, precisam de ser formadas. É aí a escola nacional, então a população angolana precisa é de uma orientação. Falou a mulher angolana em relação ao comércio, ao empreendedorismo. A mulher tem poder dentro da poder de ser dos seus idade de dar de comer os seus filhos. Nessa cimeira podemos acompanhar alguma oportunidade de crescer. Não nem o que comer, estamos a vivenciar. Não nem o que comer. Uma das maiores empreendedoras, aliás, estamos a ser portadora de e não só o fio da food. Precisam. Devemos simplificar o econômico possível. E este é o nosso compromisso. Obrigado, Augusta Fortes. Ela é o comércio que para esta atividade que está no comércio, empreendedorismo e desenvolvimento. Mas para mais informações do assunto, Carol, vão então poder acompanhar esta matéria com mais envolvimento nos noticiosos da rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por estas informações. Um grupo paramilitar tomou o palácio e o exército o recuperou. Um alto americano depois ganharam o controle do complexo das forças armadas e a ser a lata inspecionada sobre os combates. Grande vitória simbólica para os militares
nos seus quase 2 anos de guerra contra as forças de apoio rápido. Estes militares sudaneses o seu controlo mais edifícios governamentais importantes. O brigadeiro-general Nabil Abdul disse que as tropas expulsaram da sede do Serviço Nacional de Corinta Hotel. No Exército também retomou a sede do Banco e outros edifícios governamentais na área. Uma clínica de saúde masculina terça-feira fechar as suas portas devido ao congelamento da ajuda externa dos Estados Unidos. Carregar vários materiais de escritório. A organização financiada pela USAID e pela PEPFAR forneceu tratamento abrangente para o VIH-Sida para a comunidade LGBTQIA+. Com o seu encerramento, surgiram preocupações sobre a forma como os membros da comunidade terão acesso aos serviços e ao tratamento de que necessitam desesperadamente. A Engage vai leiloar os seus bens para recuperar o dinheiro que puder, a fim de pagar os mais de 70 funcionários que estão agora sem emprego. A Rússia lançou na madrugada desta quarta-feira um ataque de drones contra o porto ucraniano de Mykolaiv, que fornece ao país acesso ao Mar Negro. O prefeito de Mykolaiv disse que houve cortes emergenciais de energia na cidade após um relatório do governador na região de que 7 drones foram destruídos durante a noite. Não estava claro se os cortes de energia eram precaucionais ou resultado de ataques noturnos em Mykolaiv. O ataque ocorreu um dia depois dos Estados Unidos divulgarem que os dois países concordaram com um cessar-fogo na região do Mar Negro. Apesar da confirmação da trégua, a Rússia informou que só vai parar com os ataques quando alguns bancos do país forem reintegrados ao sistema financeiro internacional. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Michael Waltz, está a ser alvo de pressões para deixar o cargo após a partilha de informações militares secretas para um jornalista num grupo de conversas. O editor-chefe da revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, foi acidentalmente incluído pelo conselheiro Waltz num grupo que reunia alto escalão do governo de Donald Trump e teve acesso a detalhes sigilosos de estratégias militares dos Estados Unidos. O caso foi revelado na segunda-feira. Em entrevista à NBC News, o presidente... Ponto final nesta edição. Já sabe que é sempre um prazer ter a sua companhia. O Desporto na Rede acontece já a seguir. Boa tarde. Fique em paz.